E hoje eu vou falar sobre alguns temas que eu acho que é muito perguntado, que você tem muita dificuldade, né? Principalmente as iniciantes. Meu foco sempre vai ser as iniciantes, né? Então, o primeiro tema é quais problemas podem ocorrer no procedimento. Então, quais os problemas pode ocorrer durante um procedimento, né? Após um procedimento, durante um procedimento. Então, eu listei alguns tópicos, né? E eu vou falar um pouquinho desses tópicos, beleza? Então, quais problemas podem ocorrer aí, né, durante o procedimento ou após o procedimento? Eu citei algum, né? Descolamento, infiltração, má polimerização, curvatura abrir, fungo, quebras frequentes, né? Às vezes, 2 dias, a pessoa fez a unha, 2 dias começa a quebrar, ou rachar no meio, ou quebrar na área de estresse, né? Cliente não gostar do trabalho, já passaram por isso? De você acabar de fazer a unha, cliente falar, eu não gostei, não vou pagar, não gostei, enfim, né? Cliente arrancar o alongamento, aí no outro dia ou 2 dias depois, você entra em contato com a cliente para poder falar alguma coisa, o cliente, eu arranquei tudo a unha, né? Pedir o dinheiro de volta, né? Demorar demais, às vezes você demora demais para fazer o procedimento e quando finaliza você fala, nossa, além de eu ter demorado, então ficou uma bosta, né? Então essas coisas acontecem. Não fidelizar o cliente, por aí vai, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre esses temas para vocês. Por que acontece, né, isso e como evitar esse tipo de coisas, né? Então, os problemas mais comuns, né, que acontecem durante o procedimento ou pós o procedimento são esses. Tá, e por que dá descolamento? Alguém sabe? Por que pode acontecer o descolamento? Descolamento precoce, descolamento total do alongamento, né? Às vezes dá aquele descolamento somente na área da cutícula. Bom, a gente tem vários tipos de descolamento e várias causas, né, que pode acarretar no descolamento. Então, quais são elas? Bom, então, quando acontece... por que pode causar o descolamento, né? O descolamento pode causar por uma broca de má qualidade. Grazi, mas o que isso tem a ver? Muita coisa. Porque quando você trabalha com uma broca de má qualidade, uma broca que não lixa nada, né? O que vai acontecer? Você vai forçar para poder tirar aquilo que você quer. E quando você força, você acarreta no descolamento na hora. O descolamento é na hora, tá? Você consegue começar a ver ele na hora. Bom, vamos lá. Então, quando a gente usa uma broca de má qualidade, acontece isso. Mas e quando, Grazi, eu uso uma broca de boa qualidade, mas uso um motor na velocidade mínima? O que acontece? Também acontece isso. Por quê? Porque eu vou forçar a minha broca para poder passar ali para tirar o que eu quero. Eu não posso forçar a minha broca. A partir do momento que eu forço a minha broca ali na área da cutícula, que é uma área que a gente menos coloca produto, o que vai acontecer? Eu vou ter um descolamento. E isso acontece na hora, tá? Aliás, pode acontecer na hora, pode acontecer depois também. Mas, geralmente, em 80%, 90% dos casos, acontece na hora. Você já consegue ver ali aquele descolamento na hora. Mas o que acontece, né? Mas o que causa, né, o descolamento? Bom, passar lixa. Né? Quando você faz acabamento manual, passar lixa com peso na mão vai acarretar no descolamento. Na área da cutícula, né? Mas o que? Bom, uma má preparação. O que é má preparação, Grazi? Você não tirar a oleosidade, a umidade da água de forma correta. Grazi, mas como é que eu tiro isso? Usando produto de qualidade, fazendo a preparação da forma correta, não lixando demais a unha, porque quando você lixa demais a unha, você causa um efeito contrário na unha. Ao invés desse gel ter aderência na unha, ele não vai ter aderência. Então, são coisas que pode acarretar no descolamento. Mas o que, Grazi, que acarreta no descolamento? Tacar álcool na unha, né? Você jogou a umidade do álcool na unha e a unha ela absorve a água. Então, o que vai acontecer? Não esperou secar da forma correta, vai acarretar no descolamento. Passou um primer, por exemplo, um primer ácido na unha, não esperou secar, vai acarretar no descolamento total. Quando você for lixar, tá arriscado, saiu tudo. Mas o que, Grazi? Primer não ácido, aquele primerzinho melado, quando você encharca lá de primer não ácido, ao invés dele ficar meladinho, ele vai ficar molhado. Também acarreta num descolamento, né?
Então, essas são as causas mais frequentes de descolamento. Mas o que, Grazi, que pode acontecer de descolamento? Má polimerização do produto também acarreta no descolamento, né? Então, são essas coisas mais comuns. Grazi, infiltração. Muita gente confunde. Infiltração, descolamento, o que pra mim é a mesma coisa ou pra mim é coisa diferente? O que acontece, gente? Quando há um descolamento na unha, vamos supor, a cliente teve um descolamento na unha, né? Ela vai tomar banho, ela vai mexer com água, ela vai lavar vasilha, né? E o que vai acontecer? Vai ter esse descolamento, é como se tivesse uma abertura. Na verdade, não é como, é uma abertura, né? Descolou o gel da unha, então vai ficar, ó, uma abertura aqui, ó. Então, o que vai acontecer? A água vai começar a entrar ali, onde é chamado de infiltração. É igual a parede, né? Quando começa a ficar toda úmida, a água tá vindo de algum lugar. A gente chama de infiltração, tá dando uma infiltração aqui, né? A mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Se a cliente não fizer a retirada, né, daquela infiltração, não voltar na profissional, né, para poder fazer o que tem que ser feito, o que vai acontecer? Vai acarretar em um fungo, né? Por quê? Tem entrada de água, não tem para onde a água sair, aquela umidade não vai secar, porque tá tampado com gel em cima, né? E vai acarretar no fungo. Beleza? E aquilo, se ela não tirar, aquilo vai piorando, vai avançando, né? Beleza. Então, infiltração, gente, é a entrada de água onde tem um descolamento. Só para vocês conseguirem separar de infiltração, de descolamento, tá? Porque às vezes, minha unha tá com infiltração, mas às vezes ela acabou de descolar ali, ela não tem infiltração ainda, ela só descolou, não tem infiltração, não entrou nada ali ainda, você nem terminou de fazer a unha. Então, são coisas diferentes, tá? Descolamento é o descolamento do gel na unha. Infiltração é quando há entrada de água dentro desse descolamento. Má polimerização, o que acontece com uma má polimerização? O que causa a má polimerização? Isso é óbvio demais, né, gente? Bom, há uma má polimerização quando você usa um produto que você não sabe o tempo de secagem dele. Por exemplo, Grazi, eu uso a marca tal. Grazi, mas quanto tempo que eu preciso deixar esse gel polimerizando? Opa, se você me perguntou é porque você não sabe, né? Então, beleza. E o que acontece, gente? A gente sempre vai seguir a formulação, a indicação do fabricante. Se o fabricante do meu produto fala assim pra mim, olha, Grazi, você precisa deixar esse produto polimerizar 60 segundos. Então, eu vou deixar ele polimerizar 60 segundos. Se a marca X lá fala que precisa de 30, é 30. Então, assim, cada marca vai trabalhar com um tempo. Que às vezes a quantidade de produto que eu coloco não é a mesma que você coloca. Às vezes a cabine que eu trabalho não é a mesma que você trabalha. Às vezes eu trabalho com uma cabine de 36 LEDs, você trabalha com uma cabine UV. Não vai ser o mesmo tempo. Às vezes eu trabalho com uma cabine de 36 lâmpadas, você trabalha com uma cabine de 15. Não é o mesmo tempo. Tá? Então, Grazi, mas o watts da cabine? Gente, não criança gritando. O watts da cabine não vai influenciar na polimerização do produto. 80 watts, 90 watts. Daqui a pouco a gente vai ter a cabine de 500 watts. Porque é assim, né? Quando começa esse negócio de como é que se fala? Pirataria, né? Um faz uma coisa, o outro vem fazendo, replicando aquilo ali. E só vai aumentando, né? Porque acho que a gente é bobo, né? Então, tipo assim, vou fazer agora uma cabine de 80, que ela vai pegar a de 48 que ela tem, vai vender e vai comprar essa daqui, porque ela vai achar que esse watts aqui é mais forte. E não tem nada a ver, tá? O watts da cabine, ele simplesmente vai puxar mais energia. Mas na polimerização ele não vai resolver nada, tá? Então, gente, a má polimerização, ela acontece se eu tiver um produto que eu não sei o tempo de polimerização. Então, o que vocês vão fazer? Sempre olhar no rótulo do produto, né? Para poder ver o tempo de polimerização desse produto. Segundo, eu preciso ter uma cabine de boa qualidade. Quando eu tenho uma cabine... Já aconteceu com vocês? Ou você já ouviu alguém falar, já viu algum grupo falar assim, gente, eu tenho uma cabine de 80 watts e não tá secando meu gel. Aí você fala, gente, mas uma cabine de 80 watts e não tá secando o gel dessa criatura, né? Então, significa que isso não tem nada a ver.
Significa que a cabine dela não está polimerizando o produto. Por quê? Porque a onda dele é muito curta e às vezes o produto tem uma onda maior, uma onda mais comprida, né? Então ele não vai secar aquele produto. Então é sempre bom de trabalhar com uma cabine de boa qualidade, tá? Até porque pra gente poder cobrar, né? Olha, sua cabine não tá secando meu produto. Então é muito complicado. Então, cabine, saber o tempo de polimerização de cada marca, de cada produto. Pillbella não vai ser igual Volia não vai ser igual o Cut não vai ser igual o Neis 21 não vai ser igual Graziele Matos. Você tá entendendo? Então, são marcas diferentes, então são tempos diferentes, são produtos diferentes, então cada produto vai ter a sua forma, tá? Beleza, gente. O que mais pode causar a má polimerização? Bom, isso acontece muito. De você fazer a mãozinha da cliente, a cliente colocar os 5 dedos na cabine de uma vez. Esse daqui, ó, não vai secar. Sabe por quê? Porque ele tá, ó, virado. Ele não vai secar. Então, o que vai acontecer nesse momento? Esse dedo aqui você vai ter problema nele. Tá? Vai dar descolamento aqui na lateral. Na hora de você lixar, vai começar a esfarelar o gel. Então, como que a gente faz, Grazi? Sempre os 4 dedos. Esses 2 sempre vai ficar por último. Pra eu poder colocar eles, ó, em pezinhos na cabine. O que acontece muito também? Isso aqui, ó. A cabine, ela é pra colocar a mão dessa forma, né? Ó. Na cabine. Mãozinha em pé. As clientes fazem isso aqui, ó. Coloca a mão assim na cabine. Aí o que acontece? O dedinho não seca. Por quê? Porque ele fica virado. Então, quando você vai lixar aqui, ó, começa a esfarelar, né? Na hora que você vai curvar com a pinça de curvatura, isso aqui já estufa, esse lado já estufa. Você fala, meu Deus, minha cabine tá secando. Às vezes nem é isso. Às vezes é que o cliente tá colocando a mão de forma incorreta dentro da cabine. Então, assim, gente, são coisas que acontecem com a gente que a gente, às vezes, é uma coisinha tão boba, mas a gente precisa tomar cuidado. Então, voltando, né? Então, às vezes, acontece coisas simples, né? Mas que a gente não sabe como resolver, a gente não sabe por que tá acontecendo, e às vezes é uma coisa tão simples que a gente passa despercebido, né? Então, essas coisas, né? Quando a cliente é a primeira vez da cliente, é muito importante você direcionar essa cliente. Sei lá, vai tomar um pouquinho mais de tempo? Sim, mas você vai lá, você vai colocar, ó, vai ensinar pra ela, olha, porque as outras vezes vai ser simples, né? Olha, eu preciso que você coloque a mão na cabine assim, dessa forma pra mim, tá bom? Não pode fazer isso, tem que ser assim. Eu sempre perco esse tempinho com a minha modelo, com a minha cliente, quando eu vou atender, enfim. Por quê? Porque as próximas vezes ela já vai tomar cuidado, não vai precisar de eu sempre ficar tendo problema. Porque tem aquelas clientes que ficam lá assim, ó. Sabe, a mão toda virada, parece que tá relaxada, né? E não, ali não é lugar dela relaxar, não. Ali é lugar dela fazer a unha, que relaxar vai pro spa. Então é meio que isso, tá? Então, questão da má polimerização acarreta em vários problemas. Se não há uma polimerização adequada, o que vai acontecer? Vai acontecer descolamento, vai acarretar num fungo, se tiver úmido por dentro, vai acarretar numa dermatite. Por que, Grazi, dermatite? Porque o produto ele não finalizou ainda o processo dele o processo de polimerização, né? Ele não finalizou o processo químico dele ainda. Ele ainda está em processo. Então, o que vai acontecer? Dermatite de contato. Quando você for lixar lá, ó, corre o risco de você ter e da sua cliente também ter. Então, é muito complicado. Então, a grande maioria das pessoas que falam que teve dermatite de contato por causa do alongamento, vou te falar que a grande maioria delas não é alergia, é uma dermatite de contato. O que significa isso? Bom, alergia é quando a pessoa ela tem alergia, por exemplo, tem pessoas que têm alergia à água, ao sol, à banana, a leite, né? Enfim, então pode ter algo ali, a esmalte, né? Então pode ser que tem algo dentro, alguma química dentro do gel que aquela pessoa especificamente ela tem alergia àquele produto que tem dentro do gel. Então pode ser que outra marca ela não tenha, pode ser que uma outra marca ainda ela não tenha. Ou pode ser que ela vai ter alergia a um produto que todos os géis vão ter. Tá entendendo? Um produto específico que ela tem alergia que todos os géis precisam ter. Então, ela vai ser uma pessoa alérgica a isso. Beleza? Agora, tem aquela pessoa que não tem alergia a nada que tem dentro do produto,
Mas o produto, ele é químico, ele não é para levar na pele. Então, o que acontece? A pele, ela entende aquilo como um corpo estranho. Então, quando você encosta aquilo na pele, principalmente pessoas que têm mais sensibilidade, né? Pessoas que têm alergia já a outras coisas, né? Então, tem pessoas que têm mais sensibilidade de alergia, uma dermatite de contato. Então, quando você encosta aquele produto na pele dela, se você não tivesse encostado, ela não teria essa dermatite, não teria alergia, porque ela não tem alergia a nada que tem dentro do produto. Mas, como é um produto químico e você encostou na cutícula, às vezes a primeira vez nem tem, aí na segunda, na terceira, na quarta, aí o corpo já entende aquilo, nossa, já tô cansada de defender, porque o nosso corpo ele tem defesas, né? Então acontece, eu tô cansada de defender, então, porque a pessoa tá amarretando tanto ali, sabe? É igual quando você fala com seu filho, você fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes, na quinta você fala, vai castigo, é a mesma coisa, né? Então, onde causa dermatite de contato. Vou contar um caso pra vocês. Eu tinha uma cliente, o nome dela é Mariana. Eu fazia a unha dela muitos anos, muito tempo. Aí teve uma época que eu fiquei muito louca, que a gente abriu uma empresa na área de cosmético e eu, assim, fiquei um tempo sem fazer unha. Meio que parei, assim, né? Então fiquei um tempinho. Aí falei com ela e eu já fazia unha há muito tempo. Aí eu falei, Mari, eu vou dar um tempo, coisa e tal, né? Não, você quer tirar? Aí eu tirei o alongamento dela, bonitinho, ok. Depois ela foi lá comprar produto. Ela falou assim, Grazi, se falar pra mim qual produto que você usa, que eu vou comprar. Falei, tá, mas eu achei que ela fosse comprar pra levar pra alguém, fazer uma ideia, enfim, né? Ela comprou os produtos, inclusive na época era o produto da Prubella, e é um produto que eu já tava acostumada, inclusive que eu usava na unha dela mesmo. Eu usava esse produto na unha dela, na época, né? Então, o que acontece? Nunca teve problema, a gente fazia já tinha anos. E simplesmente depois ela desenvolveu uma alergia, uma dermatite de contato. Por quê? Porque ela deixava o gel escorrer todo, escorria, ela limpava, escorria, ela limpava. E ela ficou com os dedos horríveis. Aqui, assim, tudo inchado, tudo horrível, sabe? Nossa, mas ficou muito feio. E a gente demorou muito tempo para poder curar essa dermatite de contato dela. E hoje ela usa a unha de novo, a unha dela ficou, assim, muito feia. Sabe, parecendo um unheiro? Então, a unha dela ficou parecendo que tinha um unheiro. Aí a gente levou um bom tempo para poder conseguir curar isso, tá? Então, é muito complicado. Então, tem que tomar cuidado. A polimerização é muito importante. Beleza, gente? Ok. Então, uma polimerização, o cliente pode voltar e você fala, gente, mas que mancha, que fungo é esse que apareceu aqui na unha dela? Não tem nenhum descolamento aqui, gente. Não teve infiltração, não tem descolamento, não tem nada. Você vai ver por quê? Porque o gel não secou. Então, o que não seca, fica úmido. E o que fica úmido dá o quê? Fungo, né? Então, é isso. Dermatite de contato, eu já falei, né? Dermatite de contato é através disso. Ou porque você um produto não polimerizado, que você lixou, pó, né? O processo químico não está finalizado ainda e é um risco muito maior de causar uma dermatite, ou porque toda vez que a cliente vem você fica encostando ali na cutícula dela, ou porque você tira a cutícula, né? Arranca a cutícula toda antes de fazer o procedimento, então você abre uma porta ali para entrada de produto e por aí vai, né? Fungo, por que dá fungo? O que dá fungo, gente? Descolamento, aí da infiltração, ou o produto não seca, né? Ou a cliente não faz a manutenção no tempo certo, e por aí. Ou a cliente às vezes quebra a unha no meio, né? E fica desse jeito, não vem arrumar, né? Coloca um band-aidzinho lá e fica tudo certo, vai dar um fungo, pode ter certeza disso. E pegando. Quebra, gente. O que acontece com as quebras? Por que a unha quebra tanto, né? O que acarreta nesse monte de quebra? Bom, são várias causas, né? Depende de como essa unha é quebrada. Se ela quebra, se ela racha no meio, né? O alongamento racha no meio, o que pode ser? Bom, ou ela tá quebrando no dente, só que se ela tá conseguindo quebrar no dente, significa que você deixou ela fina demais, né? Nesse caso também pode ser má preparação da fibra. O que significa isso, Grazi? Significa que você não molhou a fibra corretamente, né? Ou você deixou na hora de aplicar a fibra, né? Ou na hora de aplicar a fibra, você deixou esses buracos assim, ó. Tá vendo?
muito largo, né? Enfim. E o que vai acontecer? Quebra bem no meio da unha aí, né? Outros tipos de quebra, né, gente, são na área de estresse, que é bem nessa partezinha aqui, ó, na divisão entre o leito e a borda livre. O que acontece nesse momento? Vários fatores podem acontecer nesse momento. Bom, primeiro, você pode ter lixado demais a área de simetria. O que acontece muito isso, gente? Quando você tem um alongamento, que você não faz a curvatura da forma que tem que ser feita, o que vai acontecer? Essa curvatura ela vai ficar mais aberta. E o que vai acontecer? Tu vai querer lixar ela lateralmente para poder fechar ela. E com isso, você vai deixar a parede lateral fina. E quando essa parede lateral ela fica fina, ela vai quebrar, né? Tá, a segunda questão aí da unha quebrar, bom, parede lateral ficar fina, dente, quando você coloca a lixa de forma errada, né? E causa dente aí na fibra, então você pode ter certeza que essa unha vai quebrar bem na área de estresse, bem aqui nessa área, né? Outras coisas que podem fazer com que a unha quebre. Já falei, né? Má preparação da fibra, deixar alguma parte da fibra seca. Mas o que, gente? Na hora de afinar a pontinha da unha, ao invés de você afinar só a pontinha, você entrar com a broca lá dentro, assim, ó, pra poder afinar. E isso também vai causar quebra. Por quê? Porque a gente quer deixar a unha fina, mas com resistência. Então, se você tem uma unha toda fina, ela não vai ter resistência. Ela tem que ter espessura fina onde precisa, que é na ponta, né? Então, o corpo da unha, ela tem que ter resistência. Beleza, gente. Outra coisa também que pode fazer acarretar numa quebra é o que? O ponto de tensão no lugar errado. Muita gente às vezes faz ponto de tensão aqui em cima, aí deixa essa área aqui sem produto, ou então faz ponto de tensão aqui na ponta e aqui deixa sem produto, enfim. O que vai acontecer? Vai acontecer quebra. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: muita gente acha que quantidade muito grande de produto, né, de deixar a unha muito grossa, é sinônimo de resistência. Não é. Por que não é? Porque quando vocês já cansei de ver na internet, né, unhas dessa grossura assim, ó, e quebrada. Por quê? Porque unha grossa não é sinônimo de resistência. Unha estruturada sim é sinal de resistência. E para mim ter uma estrutura nessa unha, eu preciso de quê? Eu preciso de curvatura, eu preciso de ponto de tensão no lugar certo, eu preciso de espessura no lugar certo, né? Então, a ponta da unha pode ter 1 milímetro de espessura, bem fininha, mas o corpo da unha tem que ter 2. Então, sempre precisa ter o dobro. Então, se a ponta tem 1,5, né? O resto da unha vai ter que ter 2,5. Se a ponta tem 1, o resto 2. Entendeu? Beleza. Agora, gente, Grazi, mas a minha cliente não gosta de curvatura não, Grazi. É assim, você sabe? Grazi, mas a minha cliente não gosta de curvatura não. Bom, gente, quando a gente fala de curvatura, muita gente assusta, né? Mas o que acontece? Quanto menor for o comprimento da unha, quanto menor for a unha que a minha cliente for querer colocar na unha dela, né? Menos curvatura vai ter. Menos ponto de tensão. Por quê? Menos risco de quebra também. Porque se a unha é mais curta, menos risco de quebra. Se a unha é maior, mais risco de quebra. Então, quanto maior, mais curvatura. Mais ponto de tensão no lugar certo, da forma certa. Quanto menor, menos curvatura. Menor o ponto de tensão. E por aí vai. Então, não é a unha curtinha e eu vou fazer um ponto de tensão desse tamanho e vou fazer uma curvatura 100%, assim. Não tem necessidade disso. Mas quanto maior, mais curvatura, mais ponto de tensão. Isso tem que ser avisado para a cliente, tá bom? Porque a cliente, ela quer uma unha resistente, ela quer uma unha linda, natural, mas ela não quer uma unha quebrando. Então, assim, se ela começar a voltar com a unha quebrada, ela vai querer tirar. Ou ela vai te culpar. Vai falar que você é ruim, que você é uma profissional ruim, porque a unha dela tá quebrando toda semana. Você vai falar, ué, mas você quer uma unha
sem ponto de tensão, sem curvatura, você quer o quê? Então, essas coisas, a cliente, ela quer porque ela não entende. Então, você vai falar assim, olha, como você é uma cliente que gosta de menos curvatura possível, então a gente precisa deixar uma unha menor também. Não posso colocar uma unha do tamanho que você quer. Porque essa cliente, ela quer uma unha desse tamanho assim, ó. Eu não vou fazer aquela unha de pato nela. Primeiro que eu vou... horrível, né? Segundo que o meu nome tá na unha dela. Então, aonde que ela for andar na rua... As pessoas perguntar, nossa, é unha de gel? É unha de fibra? É. Você fez uma fibra lá na Grazi. Deus me livre, nunca vou nessa Grazi. Então, né, meu nome tá ali na unha dela. Então não façam as coisas só pelo dinheiro, não. Tá? Outra coisa, outra questão é que se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser sua, porque ela vai voltar em você. Então a cliente, ela quer, mas tem que ser tudo explicado pra ela. Olha, é assim, 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 assado. Curvatura é isso, isso, isso. Ponto de tensão ele serve para isso, isso, isso. Então, quer menos curvatura, vão diminuir um pouquinho a unha. Ah, quer uma unha maior? Olha, a curvatura vai ser um pouquinho mais acentuada. Então, tem que ser tudo bem detalhado, bem explicado. Porque a profissional é você, não é ela. Né? Então, nós temos que passar a informação para o cliente, nós temos que instruir o cliente, porque o cliente não entende nada de unha. Se ele entendesse, ele mesmo faria a unha dele. Não é assim? É isso, gente. Beleza. Bom, gente, então quebras é isso. Então, se você não faz uma curvatura legal, você vai querer diminuir ela na lixa. Você vai querer afinar ela na lixa, vai querer dar simetria nela na lixa. E o que vai acontecer? Vai ter parede fina, né? Se você afinar demais com a broca, vai ter a estrutura fina demais, vai quebrar. Então, são algumas coisas que vão acarretar aí na quebra. E a preparação da fibra, né? A fixação da fibra é muito importante. Na hora de molhar a fibra, né? Muito importante. Muita gente dá aquela... ou passa em cima, passa embaixo, assim. Às vezes não molha a fibra direito, porque a fibra são fios, né? São filamentos. Então, ela fica assim, ó. Ela não fica assim, ó. Os fiozinhos, ela fica assim, ó. Então aqui tem embaixo tem fiozinho, em cima também tem fiozinho. E às vezes você passa o gel só aqui, ó, e depois passa só embaixo, assim, ó. Às vezes tem meio da fibra que vai ficar sem produto. Então vai acarretar numa quebra. Então, se for fazer dessa forma, não tem problema fazer molhar em cima, molhar embaixo. Eu já prefiro mexer nela mesmo. Mas quer colocar em cima, quer colocar embaixo, né? Não tem problema. Mas saiba que tem que tomar cuidado, tem que fazer da forma correta para não deixar a fibra seca, ok? Gente, cliente não gostar da unha. Isso acontece, né? Às vezes você cobra um valor que não é barato. Eu não tô falando pra você que você tem que cobrar barato porque você tá iniciando, né? Mas eu acho assim, que se você não se sente segura de fazer o procedimento, se você é uma pessoa que olha o seu trabalho e você fala, cara, ainda não tá bom o meu trabalho, então o que você pode fazer? Pegar cliente como modelo. Olha, eu tô começando, então eu cobro o valor de modelo. E com isso é ótimo, gente. Por quê? Porque você vai treinar, Grazi, mas eu vou cobrar só R$50, só R$60. Só... Você pode falar, não, eu cobro o valor de manutenção na aplicação. Pra quê? Pra eu poder pegar mais experiência. Que aí você vai... a cliente, né, modelo, já vai saber que você tá iniciando e pode acontecer alguma dificuldade ali no momento, que ela tá pagando um valor mais barato por isso, né? Porque às vezes, quando você cobra um valor X, vamos, por exemplo, tô começando, não tenho segurança ainda, meu trabalho não tá legal e eu cobro 150, Grazi. A cliente, ela olha esse valor como um valor absurdo, né? Então, por exemplo, se eu tô pagando 150, eu quero um trabalho perfeito. Né? E a gente pensa assim mesmo. Por exemplo, vou chamar um pedreiro aqui. Quanto você cobra mão de obra? Ah, eu cobro R$150 a hora. Eu falo, caraca, R$150 eu quero um trabalho direito, né? Então, então quando você pega algo mais caro, você quer uma coisa bem feita. Então, a dica que eu dou pra vocês aí, que olha o seu trabalho. Então, a primeira coisa é você mesmo se perguntar isso, né? Olhou o seu trabalho, eu pagaria R$150 pelo meu trabalho? Não, Grazi, não pagaria. Então, o seu cliente também não vai pagar, não. Então é melhor você ser verdadeira, ser sincera, né? Porque eu acho que você não queima filme dessa forma. Porque muitas iniciantes começam na profissão
fazem as coisas da forma errada, né? Queimam o filme na região e o que que acontece? Depois uma sai falando pra outra. Aí você não consegue cliente mais, você já se queimou, né? Pra você levantar o seu nome vai ser muito mais difícil. Então é melhor você começar da forma certa. Olha, eu tô treinando, eu tô cobrando valor de manutenção na aplicação porque eu preciso treinar, eu preciso pegar habilidade, eu preciso pegar agilidade, sabe? E que ela vai olhar pra, se não ficar da forma lá que ela queria, né? Ela fala, ah, tadinha, tá iniciando. Tá entendendo? Então não vai haver aquela, sabe? Beleza, gente? Então, tomar esse cuidado, as iniciantes tomar esse cuidado pra não começar da forma errada e já se queimar, beleza? Cliente arrancar a unha. Eu tive uma aluna que essa semana perguntou pra mim, perguntou lá no grupo, né? Ai, minhas clientes arrancam o alongamento tudo, não volto pra fazer manutenção, não sei o quê. A minha pergunta foi o seguinte pra ela: você já perguntou pra sua cliente por quê? Porque quando alguém fala pra mim assim, Grazi, eu não gostei do seu curso, eu quero saber por quê. Pode ser culpa minha, pode ser culpa da equipe, pode ser culpa da própria aluna. A mesma coisa é cliente, né? Então, nada melhor do que você perguntar pra quem? Pra sua cliente. Você vai lá, manda mensagem lá, oi, tudo bem? Olha, tá chegando o dia de sua manutenção. Ah, eu ranquei tudo. Poxa vida, mas o que aconteceu? Sabe? Poxa vida, mas o que aconteceu? Deu algum problema? Eu posso saber o que houve? Preciso muito saber disso. Então, gente, olha só. Quando a cliente, né, fala que arrancou a unha, ou, eu não vou voltar mais pra fazer manutenção, né? Eu quero saber o que tá acontecendo. Por quê? Mas por quê? Eu já fiz a manutenção com outro profissional. Poxa vida, mas por que você fez a manutenção com outro profissional? O que aconteceu? Eu quero saber o que houve, né? Porque ali eu posso melhorar, né? Por exemplo, quando a aluna fala assim pra mim, Grazi, seu suporte tá demorando pra poder atender. O que eu faço? Eu vou em cima do meu funcionário. Grazi, não sei o que. Eu vou resolver, né? Então é a mesma coisa. Grazi, tá acontecendo isso. Opa, é eu que tô fazendo? Então eu vou tentar mudar isso, vou tentar melhorar. E a mesma coisa. Então quando você fala pro seu cliente, quando o seu cliente fala que arrancou, que não vai voltar pra fazer manutenção, quero saber por quê. Grazi, eu tive descolamento. Opa, o que aconteceu? Né? Não ficou legal, não ficou do jeito que eu gostei. Mas o que não ficou do jeito que você gostou? Não que eu queira que essa cliente volte, claro, se ela voltar vai ser ótimo. Ou então, aconteceu uma coisa, olha, me dá mais uma oportunidade de melhorar isso pra você, dá um pulinho aqui. Pra quê? Pra não perder essa cliente. Por quê? Não, Grazi, mas, uma cliente... Gente, uma cliente faz 10 não vir em você. Porque ela vai falar mal de você pra 10, né? Então, é muito importante que você ganhe essa cliente de volta. Faça algo... como é que se fala? Algo que mude isso, né? Não gostei, não, dá um pulinho aqui que eu vou dar uma olhada na sua unha então. Minha unha ficou muito grossa, dá um pulinho aqui que eu vou dar uma olhada. Sabe pra quê? Pra não perder a cliente, pra não fazer com que ela saia falando mal de você pra todo mundo. E você, ao mesmo tempo, vai descobrir por que as suas clientes não estão voltando. Porque assim como ela não tá voltando, provavelmente as outras que não estão voltando, tá acontecendo a mesma coisa. Agora eu sei porque que as 8 clientes que eu tinha não voltaram. Enfim, né? Beleza, gente, pediu dinheiro de volta. Isso é uma coisa que também acontece, né? A cliente, geralmente, quando ela não gosta do trabalho, ela pede dinheiro de volta. Muitas, né? Apesar que eu prefiro que ela peça o dinheiro de volta do que ela não volte mais. Por quê? Porque quando ela não volta mais, a probabilidade, né, dela sair falando pra todo mundo que ela pode falar, porque ela vai ficar com tanta raiva que ela gastou aquele dinheiro e que ela não gostou, né? Que ela vai sair falando pra todo mundo que falar de unha e de fibra, ela vai falar, não faz não, porque eu fiz pra fulano de tal, perdi meu dinheiro, ela vai ficar puta, ela vai ficar estressada, né? Porque ela perdeu aquele dinheiro. Agora, quando a cliente volta pra pedir dinheiro de volta, vocês entram num acordo, né? Você pode conversar com ela, você pode reverter a situação, mas quando a cliente não gosta do trabalho, provavelmente ela vai pedir o ressarcimento, né?
Enfim, já cansei de devolver dinheiro para cliente, tá, gente? Você não sabia, né? Mas eu já cansei. Isso há 12 anos atrás. Então, gente, a gente tem que saber lidar com essas situações. São situações que acontecem, tá? Às vezes uma pessoa nunca teve problema com descolamento, mas outra já teve problema com devolução de dinheiro porque a cliente não gostou da unha que ficou grossa. Às vezes ela não... Sabe? Então cada um vai ter um problema e vai ter pessoas que vai ter todos os problemas, porque eu tive todos. Todos que vocês possam imaginar eu tive. Então, enfim, a gente tem que saber lidar com cada caso. Demorar demais, gente. Isso é uma coisa que muita gente pergunta, Graça, como é que eu faço? Demora demais, né? Mas o pior, gente, é quando você demora demais e que você olha o trabalho e você fala, caraca, demorei pra caramba e ainda não ficou legal. Então, o que acontece? Se você demorar, mas entregar um trabalho de qualidade, tá tudo bem, porque ninguém começa fazendo uma unha com 1 hora, tá? Então, eu levava 8 horas para poder fazer um alongamento de fibra. E quando eu olhava, ainda não tava legal. Então, não fique focada no tempo, não. Claro que com o tempo a gente vai agilizando esse trabalho, né? Tem ferramentas que a gente usa, né? Que acelera esse trabalho. Porém, entre tempo e qualidade, eu sempre vou optar pela qualidade. Eu sempre vou falar assim para minhas alunas, se você demorar 8 horas, você entregar um trabalho excelente, tá tudo certo. Você não pode demorar 8 horas e entregar um trabalho meia boca, mais ou menos, que a cliente vai ficar muito puta, né, de ter ficado 8 horas em ter trabalho, não ter saído legal. Então, tem que pensar nisso, beleza? E outra coisa, gente, importante, vocês estão iniciando, precisa de foto, precisa de postagem, né? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes vocês demora muito tempo para fazer o alongamento, aí sai aquela unha legal, bonita. Aí o que acontece? Tu não tira foto. Por quê? Porque tu já demorou demais não e tu fica com vergonha de pedir a cliente para tirar foto. Ou tira uma fotinha, a foto não ficou boa, porque uma foto nunca sai boa. Nunca sai, gente. E você depois não tem foto para poder postar. Você fala, ai, fiz aquela unha tão bonita, eu não tenho uma foto. Essa foto não ficou legal. Então, cara, tu já ficou 3 horas na unha da cliente. 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, não vai fazer diferença. Entendeu? Então engole a sua vergonha aí e fala, cara, eu preciso muito dessa foto. Preciso muito. E tira 50 fotos, ó. Vai virando, é que é assim que eu faço, tá? Vou virando e depois eu vou excluindo e vou escolhendo o que ficou legal. Então, não perca essas oportunidades, tá? De quando vocês pegar modelo, tirar foto, não perca essas oportunidades, que essa oportunidade vale ouro.